Fala, meu povo! Como identificar a minha vocação? Já quero te adiantar que você não tem um chamado pastoral, você não tem um chamado missionário, você não tem um chamado para ir para a Índia, você não tem um chamado para ir para o Oriente Médio. Ó, fica aqui até o final que a gente vai entender qual é o nosso chamado e como que a gente vai identificar a nossa vocação. Qual que é a diferença de vocação e chamado? É isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal, você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar? Você tem que participar, rapaz! E eu quero te convidar também para participar desse canal através da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nossa comunidade, nós colocamos devocionais durante a semana para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa e muito mais, cara. A gente vai aprofundando junto no conhecimento e no poder de Deus. Você pode ajudar também se tornando membro desse canal, cara. Quando você se torna membro, você investe para que o conteúdo que hoje chega a você chegue mais longe. E também você tem vários conteúdos exclusivos aqui do canal Léo Soares. Então não perca, aperte em Seja Membro e invista nessa mensagem. Outra forma de participar é através dos seus comentários, cara. No final do vídeo a gente tem uma leitura de comentários e o seu comentário pode aparecer aqui no canal. Então comenta aqui embaixo de onde você é, qual é o nome da sua igreja, você tem um GC? Tem que participar, viu, rapaz? Comenta aí de qual GC você é, comenta se você gostou desse conteúdo, se você entendeu qual é o seu chamado, qual que é a sua vocação. Coloca aqui embaixo, cara. Eu quero conhecer você, eu quero conversar com você, eu quero abençoar a sua vida. Então comenta aqui embaixo. Eu quero começar assim. Você já se perguntou se Deus tem um propósito específico para a sua vida? Você já se perguntou se Deus, que preparou coisas tão maravilhosas para a vida dos personagens bíblicos, se Ele preparou algo para você, para a sua família, para a sua casa? Será que Deus não me abençoou com uma vocação? Será que você já se perguntou isso? Você já olhou para dentro e falou assim, mas eu não sei fazer nada, eu não posso servir o reino, eu não tenho chamado para nada. Você já se perguntou isso? E aí abre uma outra pergunta, né? Que é assim, será que todos têm uma vocação? Todos foram chamados para obra de Deus? Ou todos foram chamados para algo específico? Ou a maioria de nós foi chamado para nada? Para a gente simplesmente viver a vida e esperar Jesus voltar. O texto que a gente vai falar hoje está em 1 Coríntios 12, 4 a 6 e eu vou ler aqui para vocês. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A gente vai fazer uma distinção do que é vocação e do que é chamado. Eu vou te explicar mais na frente um pouquinho o que é chamado e o que isso difere de vocação. E a primeira coisa que eu quero enfatizar, cara, que vocação é disposição natural de fazer algo. É aquilo que a gente tem mais facilidade e que a gente consegue alcançar com mais facilidade. Tem pessoas que têm facilidade para falar, para se comunicar. Tem pessoas que têm facilidade em tocar, em cantar, em aprender matemática, em aprender história, em aprender novas línguas. Cada pessoa tem uma particularidade. E aí você talvez vai se perguntar assim, tá, mas vocação tá ligada nos dons? Como que isso funciona, Léo? Então eu quero rapidamente responder 4 perguntas que surgem quando a gente vai falar sobre vocação e chamado. E eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai entender e você vai explicar para as pessoas com relação ao seu chamado, com relação à vocação que o Senhor tem na sua vida. E a primeira pergunta é, todos têm uma vocação? A primeira coisa que a gente precisa enxergar é que Deus cria tudo com um propósito. Nada foi feito pelo acaso. Nada Deus falou assim, vamos ver como é que vai ser isso aí. Deus cria tudo com um propósito. Lá em Jeremias 1:5, fala assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E aqui ele está falando para Jeremias que ele seria profeta para as nações. Olha que doideira. Antes do ventre da mãe dele. Antes dele estar lá no ventre. Deus já tinha um propósito para ele. Isso quer dizer que é o chamado dele. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas é importante frisar que Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias. E eu quero já te adiantar que Deus tem um propósito na sua vida.
Lá em Efésios 2:10 fala assim, ó, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Cara, esses dois textos, eles deixam claro algumas coisas. Primeiro, que Deus tem propósito em todas as coisas. Que Deus não deixa as coisas ao léu. As coisas não são ao acaso. Deus tem um propósito em tudo que faz. E outra coisa que a gente percebe nesses textos é que todos têm uma vocação, porque todos nós somos feitura dele, todos nós fomos criados por ele. E se ele tem propósito em todas as coisas, ele tem propósito na minha vida e na sua vida. Você não está sem propósito nessa terra. Ou seja, não existe ninguém sem vocação. Talvez nesse momento você não está enxergando, mas Deus tem um propósito, uma vocação para você. Deus tem dons para derramar na sua vida. Deus tem coisas, grandes obras para fazer na sua vida. E agora chega na pergunta que talvez seja a que está te deixando com dúvida. Qual a diferença entre vocação e chamado? Cara, vocação é algo que está sim respondendo aquela pergunta que eu fiz no início, relacionado aos dons e talentos que nós temos. Elas podem ser manifestadas tanto na igreja quanto no meio secular. Por exemplo, a vocação que eu citei, vocação para a música. A gente vê tantas pessoas com dons maravilhosos que não estão fazendo isso para a igreja, não estão fazendo isso para a obra de Deus. Essas pessoas têm uma vocação, têm um dom natural. É algo que faz parte daquela pessoa. Ela foi vocacionada a algo. Tem comunicadores que não são cristãos. Tem cientistas que não são cristãos. Tem professores que não são cristãos. Vocação é um dom natural que todas as pessoas têm. E cara, se Deus derrama os dons, a vocação para as pessoas, se tem pessoas fora da igreja que têm vocação, por que você, que está dentro da igreja, que está entrando nesse vídeo, procurando saber, cara, eu não tenho, não acho que eu sirvo para a obra de Deus. Você acha que Deus vai te deixar desamparado? Sem vocação, sem propósito? Não, ele tem um propósito na sua vida. Cara, o chamado já é diferente da vocação. O chamado não está relacionado aos ministérios. O chamado não está relacionado aos dons. O chamado está relacionado ao grande propósito que Deus tem para todos os cristãos. Nós fomos chamados, segundo Pedro vai falar lá na 1 de Pedro 2,9, vocês foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a maravilhosa luz de quem? De Deus. Nós somos chamados do lamaçal de pecado. Nós somos chamados da morte para a vida. Nós somos chamados do pecado para a santidade. Nós somos chamados por Deus. Todos os cristãos, todos, sem distinção, fomos chamados para resplandecer a glória, a grandeza, a misericórdia, a graça daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado. Se você tem dificuldade em entender o seu chamado é resplandecer a glória dele, é resplandecer a graça dele, é resplandecer o amor dele. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na sua vida, meu querido, porque o seu chamado é ser filho de Deus, é ser luz no meio das trevas, é ser sal nessa terra. Então, para ficar bem claro a diferença de vocação para chamado, vocação é sobre o que eu faço bem. O que eu faço bem? Essa é a minha vocação. Agora, chamado é para quem eu faço o que faço. É para o Senhor que nós fazemos. Esse é o nosso chamado. E agora que a gente entendeu que todo mundo tem vocação, a gente entendeu a diferença de vocação para chamado, a gente vai responder a terceira pergunta. O que fazer para descobrir minha vocação? E cara, a primeira coisa que eu falo é, gente, busca de Deus. Busca intimidade com Deus. Conheça a Deus. Ó, lá em Salmo 119:16 fala assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ó, antes mesmo da gente existir, Deus já sabia tudo sobre nós. Deus já tinha escrito tudo sobre nós. Ele já sabia quais seriam as nossas qualidades. Ele já seria onde... Cara, pensa nisso. Se eu tenho um relacionamento com alguém que sabe todas as coisas sobre mim, que sabe quem eu sou, que me criou, eu preciso perguntar para ele. Eu preciso ter intimidade com ele, porque eu vou descobrir a minha vocação quando eu caminho com Jesus, quando eu caminho com Deus. Aí você fala assim, Léo, mas isso é muito subjetivo.
Léo, é muito difícil. Eu não estou conseguindo, orando, identificar. E de fato, se você só orar e ficar assim, ai Deus, me fala qual que é a minha vocação, Pai. Me fala em que eu sou bom. Me fala, Deus. Se você não começar a analisar as suas habilidades, você realmente não vai descobrir. Porque o Senhor colocou aí toda a igreja à disposição para te ajudar nas suas habilidades e o que você pode servir e crescer no reino de Deus. Ó, eu já participei de quase todos os ministérios da igreja. Não estou pensando aqui, eu já participei de todos. Já participei do Kids, já participei da intercessão, da recepção, da sonoplastia, do Ministério de Jovens, do Ministério de Adolescentes, já participei do Ministério de Homens, já toquei no Ministério de Mulheres, considero que eu participei do Ministério de Mulheres, porque eu servia no Ministério de Mulheres. Já participei de tudo quanto é ministério, já fiquei no estacionamento da igreja, já fiquei... Gente, já lavei a igreja, já ajudei a construir a igreja, já gostei de pintar a igreja, já fui líder de... Léo, eu preciso fazer tudo isso para descobrir minha vocação? Não. Mas eu vou te dizer, de todos os ministérios que eu participei, algum deles, eu comecei a falar assim, eu acho que eu me identifico mais com esse ministério. Eu acho que a área, eu pessoalmente, o Leonardo, acho que a área de ensino foi a área que eu gostei mais. Acho que eu gosto de ensinar, eu gosto de discipular. Então eu comecei a perceber, caramba, isso aí eu gosto de fazer. Isso aí Deus está me capacitando para fazer. Agora, eu conheço gente que não sabia fazer nada. Mas a pessoa tirava foto com uma qualidade, editava vídeo com uma qualidade, está lá falando que não sabe fazer nada. Estou aqui zoando a pessoa. Mas olha só, a gente precisa testar as nossas habilidades. E para isso a gente está em comunhão, cara. Para a gente identificar o que a gente é bom. Tem gente que tem facilidade em aprender instrumentos. Mas como que você vai descobrir que você consegue aprender instrumento com facilidade se você não tentar? Então, gente, tem que criar vergonha na cara. Você quer descobrir sua vocação? Mete a cara. Mete a cara. Vira pro seu pastor e fala assim, pastor, o negócio é o seguinte, não sei em que eu sou bom. Então eu quero testar. Quero ir lá no Ministério Infantil, aí a pessoa descobre que não gosta de criança. Eu quero ir lá na intercessão. A pessoa descobre que não tem foco para interceder durante os eventos. Já é mais um ponto. E, cara, a gente vai percebendo. Então, o meu incentivo é busque de Deus, ore. Segundo, esteja à disposição. Terceiro, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, cara. Não tenha medo de entrar no ministério e falar assim, acho que não me adaptei, acho que não é isso, acho que não é isso que eu posso servir o reino, tá? Isso vai acontecer, cara. Então, assim, para você descobrir sua vocação, comece a testar, aprenda suas habilidades e vamos lá. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Tá, aí você fala assim, Léo, eu já entendi o que é vocação. Eu já entendi a diferença de vocação e chamado. E eu já até aprendi qual é a minha vocação. Mas surge uma quarta pergunta. Para quê? Então a quarta pergunta, qual que é o objetivo dos dons? Qual que é o objetivo das nossas vocações? E aí a resposta se une ao nosso chamado. Nós fomos vocacionados para exercer nosso chamado. O objetivo primeiro da nossa vocação é exercer o chamado de Deus para a nossa vida. Tudo que nós fazemos é para o Senhor que nós fazemos. Em Romanos 11:36 fala assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Cada dom e talento tá aí para a gente glorificar a Deus. Cara, tudo que existe na terra, a natureza, os dons, tudo que é de bom, tá aí para glorificar o nome de Deus, para glorificar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o nosso Senhor. Então, quando você perguntar assim, tá, mas para que eu estou servindo? Eu estou servindo para a glória de Deus. Eu estou servindo porque eu adoro a Deus. Por que eu vou na igreja? Eu vou na igreja para adorar a Deus. Eu vou viver para adorar a Deus. Nossos dons são também para edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo adora a Deus. E nós vamos edificar esse corpo, essa comunhão. E tudo isso, cara, é para adorar a Deus. Tudo isso é para edificar o nome de Jesus. Lá em Efésios 4:12 fala assim, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado
Deus distribuiu os dons para que a gente edifique um ao outro, para que a gente ajude um ao outro, para que a gente juntos se fortaleça, para que juntos nós adoremos a Deus. Para de dizer que você é a igreja. Nós somos a igreja juntos. Você não é a igreja sozinho, não. Você é a igreja juntos. Em casa você não é a igreja, não. Para outro vídeo. Mas em casa você não é a igreja, não. Nós somos chamados para edificar uns aos outros. E aí você fala assim, André, mas nós somos chamados para usar os nossos dons, para resplandecer a glória de Deus. Então a gente tem que fazer o quê com o nosso chamado? Edificar o outro. Então vocação e chamado andam juntos, mas não confunda os dois. Porque nós somos chamados para ser filhos de Deus e nós vamos usar os nossos dons para exercer o nosso chamado. A gente já tem que frisar uma última coisa aqui, que não existe dom menor que o outro. Isso aqui é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, porque o cara prega, o outro está na recepção, parece que o que prega é mais importante. Não. Às vezes, o que prega está sendo mais visto. Isso não quer dizer que é mais importante. Isso não quer dizer que ele é maior no céu ou ele é menor por estar fazendo algum tipo de serviço. 1 Coríntios 12 fala assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, não existe um dom maior que o outro. Existem dons diferentes e todos eles são para edificar a igreja e glorificar o nome de Deus. A gente usa os nossos dons, eu vou frisar isso muito, a gente usa os nossos dons para exercer o nosso chamado, que é glorificar a Deus. Então, para concluir, a gente tem que observar algumas coisas. A primeira delas, que todos têm uma vocação. A segunda delas, que vocação e chamado são coisas diferentes. A terceira delas é que a nossa vocação, os nossos dons são para exercer o nosso chamado. E a quarta delas é o que é o nosso chamado, que é glorificar a Deus e edificar a igreja, que vai novamente glorificar a Deus. E eu quero te falar, cara, se esse vídeo te ajudou a entender, comenta aqui embaixo, deixa aqui embaixo. Eu tenho certeza, cara, que isso vai mudar a sua vida. Para de se cobrar demais sobre o seu chamado, sobre a sua vocação. Começa a mergulhar no reino de Deus, na graça, na misericórdia de Deus. Então, fica tranquilo e confia no Senhor, que o mais Ele fará. Fala, meu povo, esse é o momento da leitura de comentários. Eu quero te convidar a deixar seu comentário aqui embaixo, cara. Eu quero te conhecer, eu quero abençoar a sua vida. Para isso eu quero saber de onde você é, qual que é a sua igreja, qual que é o seu GC. Se você não participa de GC, começa a participar. E outra coisa, fala aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você entendeu qual que é a sua vocação. E se o seu comentário não apareceu aqui, cara, são muitos comentários. E eu quero assim dizer que no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo, eu coloco semanalmente lá vários comentários aqui do canal. Talvez o seu comentário não foi lido aqui, mas não deixa de comentar, cara. Nos próximos vídeos a gente pode ler seu comentário e lá no Instagram também seu comentário pode aparecer. E o primeiro comentário é do Tonilson Gonçalves, ele tá falando assim, top, Lagoinha PDF, no interior do Rio Grande do Norte, GC Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe sua vida, meu querido. Um grande abraço. Muito obrigado por participar do canal. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. O segundo comentário aqui é do Sérgio Andrade. Ele está falando assim, a paz do Senhor. Uma bênção, uma lição. GC Terra Fértil, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Deus abençoe sua vida, meu querido. Pessoal do Ceará aí, um grande abraço. Juazeiro do Norte, todo mundo fala que é uma cidade maravilhosa. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Muito obrigado por participar do canal. Outro comentário aqui é o do Nudivan com Marcos Pereira. Ele está falando assim, que mensagem poderosa. A sociedade seria bem melhor com essa informação. Marcos, isso é verdade. A gente precisa, ele está falando aqui, pessoal, de saber o momento de falar e o momento de ficar em silêncio. A gente precisa, cara, como cristão, se posicionar e saber a hora de usar a nossa sabedoria aqui, de saber a hora de falar e a hora de ficar em silêncio, porque o Senhor, Ele coordena os nossos atos, aquilo que a gente faz. Então, cara, se você não viu esse vídeo, eu indico entrar aqui no link aqui embaixo e assistir. O último comentário aqui é do Wilson Malheiros, ele tá falando assim, GC Perimetral, Lagoinha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sempre aprendendo muito com os estudos do seu canal. Eu fico muito feliz, cara, do Ceará e do Rio Grande do Sul, e eu tô aqui em Belo Horizonte. Gente, é maravilhoso tudo que Deus tem feito. Eu quero abençoar a vida de vocês. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal. Fico muito feliz de ler esses comentários, cara. Então, você aí, não me seguiu ainda no Instagram, o link vai estar aqui embaixo. Deus abençoe vocês. Vamos pra cima. E, vou deixar mais uma indicação de vídeo aqui. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Então, não sai daí e vamos lá.